Jogou onde, fera? Fala galera do Descentralizado. Fala galera do Descentralizado, estamos aqui mais uma vez para mais uma resenha do Jogão de Fera. Dessa vez eu vim aqui para gravar com ele, o atacante e artilheiro Patrick Carvalho Nonato. É isso? Acertei? Carvalho Nonato? Carvalho Nonato. Tudo bem? Tô bom demais, eu sei. Como é que você tá? Tô bem também, graças a Deus. Como é que tá sendo essa volta aqui pra morar perto da família? Nossa, bom demais, viu? Eu gosto muito daqui de Goiânia. Sempre bom estar aqui. Você é daqui, né? Sou daqui. E onde você cresceu aqui em Goiânia? Cresci no Jardim Goiás ali, perto de Serra Dourada. E aí minha vida toda foi aqui, praticamente. Você aprontava muito ali? Você foi aquele tipo de garoto que dava trabalho pra família? Não, nessa questão não. Gostava mesmo de jogar futebol. Quebrar a vida? Futebol Não, quebrar uns eu vidros também de vez em vi quando? também, de vez em quando. Telha Nossa. também. Tapão do dedo. Também, golzinho direto. Nossa. Quadro ali naquele Parque da Criança ali, eu não sei se você lembra na época ali, no Parque da Criança ali, nós sempre ia pra lá, jogar lá futebol lá, eu, meu tio, tudo família. Você sempre teve essa veia artilheira? Desde Sempre. novinho? Desde desde meus 4 anos de idade, 5 anos ali que eu gostava de jogar. E aí uma coisa que eu não esqueço até hoje, né? Meu tio, ele fazia tudo, chegava ali perto do gol ali, ele protegia a bola, eu só chegava e empurrava. Isso eu não esqueço não. Foi assim que tudo começou, né? E você começou no futsal? Comecei na quadra mesmo. Ah, foi na quadra? Mas jogando. foi quadra do bairro, quadra de colégio? Não, quadra do bairro mesmo. Quadra do bairro. Brincando, todo final de semana nós ia, juntava os primos, né? Meus tios, aí dava muita gente, a família é grande, e aí a gente sempre ia pra lá, Parque da Criança ali no Serra. Mas aí você começou na quadra e você chegou aí pro Goiás primeiro pra jogar nas quadras? Nessa época aí eu comecei, não sei se você lembra do Atleta de Jesus. Sim. E ali eles treinavam ali no Jardim Goiás. Às vezes ele treinava lá no Parque da Criança, né? E às vezes ele treinava ali no Jardim Goiás, tinha um campo de terra lá. E aí eu fazia lá. Aí depois eu fui ali pela Praça do Esporte. E aí ali já foi campo, já na Praça do Esporte. Aí como eu gostava de jogar, eu fazia o campo e a quadra. E tinha a quadra também, sim. né? Na Praça do Esporte. Aí eu fazia os dois. Mas e onde surgiu essa vontade aí? E sua família na época te incentivou? Através do meu pai, do meu tio, que sempre jogou... Meu pai mesmo conheceu minha mãe jogando nos interior, né? Meu pai só não foi assim profissional, mas ele chegou a ganhar algum dinheirinho no começo, né? Jogando futebol. E aí meu tio também. E aí eu sempre ia todo final de semana, meu pai jogava, domingo, terrão, e toda vez eu ia assistir ele jogar. E era muito bom. Você chegou lá no Goiás com quantos anos? Cheguei com 5. Com 5 para 6 anos. Na época lá era o dente de leite, né? Que eles falavam, né? Eu comecei, na verdade, quando eu cheguei, porque tem a diferença da pré-equipe para a escolinha. Quando eu cheguei, eu peguei a escolinha, mas no meu primeiro treino eu já subi para a pré-equipe. Que é pré-equipe, mas que chama dente de leite, né? E aí foi aí que começou tudo. Mano, e aí eu tava vendo, naquela época lá com 12, 13, 14 anos, vocês já viajavam pra interior. Você chegou a fazer, acho que viagem até fora do estado, não foi? Não, nessa época até que não. Só interior. Nessa época era interior, né? Só assim depois que a gente chegou a fazer algumas viagens. Mas aqui só mesmo, aqui mesmo. Mano, como é que era pra você, molequinho, responsabilidade de estar viajando? Porque, pô, mesmo com 12 anos, já tem uma responsabilidade, né? Se você quer ser jogador de futebol, você já tem que começar desde cedo. Aquilo ali eu encarava ali que a gente sempre gostou, né? Eu, particularmente, eu sempre gostei de jogar futebol. Então ali, pra mim, era uma felicidade, né? Eu sempre levei a sério, sempre ia pra jogar mesmo, pra divertir. Então, é isso aí. Eu tava vendo que você foi artilheiro no Goiás no Sub-12, Sub-14, Sub-17, que ali você e o Rafael Barbosa tava pau a pau ali disputando artilharia, né? Na verdade, ali a gente sempre ajudava um ao outro, sabe? Ali, antes de começar o jogo ali, nós sempre se cumprimentava ali, a gente falava ali, se um companheiro tiver melhor, entendeu? Aí sempre foi de jeito, Rafael. Quem que você inspirava naquela época de criança, de adolescente ali, para ter esse gosto pela artilharia? Eu até hoje eu inspiro ainda no Ronaldo, né? O fenômeno, né? Até porque a gente tem agora assim uma semelhança na questão um pouco da dificuldade das lesões, né? Ele teve depois da volta por cima, né?
Então, o Ronaldo ali sempre assistia vídeo dele, sempre acompanhava ele. Eu cheguei a acompanhar ele assim mais pro final da carreira dele, mas eu sempre procurei dar uma olhada na internet, né? Ficava vendo os skills do jogo antes do jogo. E o posicionamento dele, né? Geralmente o jeito dos gols que ele fazia. Então sempre dava, sempre eu tive essa vontade, sabe? Essa curiosidade de estudar o centroavante que tá naquela época destacando. Então foi assim. Quanto tempo você ficou no Goiás? Você ficou lá até o sub-20? Eu fiquei 14 para 15 anos. Eu comecei dos 5 anos e saí ali na época de acho que 21 para 22 anos. Ah, né? você ainda ficou um pouquinho no 23? Eu cheguei a pegar o 23, mas aí meu contrato já acabava já no meio do ano, né? E aí foi onde eu saí. E como que é a realidade fora do Goiás? Porque depois do Goiás você chegou a ir pro Sobradinho, né? Tipo assim, você jogar no Goiás, você fez toda a sua base, praticamente a maior parte da sua vida no Goiás, e aí você sair do Goiás, e aí você vê, pô, a estrutura dos outros clubes assim. Na verdade, até hoje, até hoje, para as pessoas que estão lá, eu ainda tenho alguns amigos lá, né? Eu peço para dar valor ainda, né? Porque só quando a gente sai que a gente vê as outras realidades. Graças a Deus, assim, depois do Goiás eu fui emprestado para o Sobradinho e graças a Deus deu tudo certo lá, que a gente foi até campeão, foi o meu primeiro título profissional jogando lá. Eu acho que o primeiro da história do clube também. Foi o segundo, né? Depois de muito tempo eles não tinham conseguido, a gente conseguiu, aí marquei meu nome lá, né? Mas a estrutura do Goiás é diferenciada. Aí depois do Sobradinho você foi pro Santa. Depois do Sobradinho, você chegou a ficar um período parado? Eu fiquei mais ou menos 6 meses parado, foi aí onde, tipo assim, minha vida, ela... Às vezes eu pensava, né, em desistir, né, porque eu queria e as coisas não aconteciam, né, as portas não estavam se abrindo, mas eu sempre continuei treinando. Logo em seguida eu fui para Santa Cruz, pela oportunidade de disputar o aspirante, e aí acabou que eu consegui fazer alguns gols lá, né, e aí depois disso aí abriram um novo campeonato lá que chama Copa Pernambuco. Aí foi onde a gente foi campeão. É profissional esse campeonato, mas assim, geralmente os mais grandes, assim, Santa Cruz, Sport. O Sport não tava, mas o Náutico já tava jogando com o Sub-23, né? E como que foi pra você jogar no 23 antes mesmo de chegar no principal? Na verdade, pra mim foi importante, né? Que aí foi onde que a gente foi campeão em cima do Náutico, né? Através daí, os caras pediu para renovar lá. Você subiu profissional? Para subir profissional, né? E aí, e ainda no outro ano, que no caso foi ano passado, 2020, eu ainda tinha idade ainda para jogar ainda o aspirantes, né? Mesmo estando profissional. Uhum. Mas foi muito importante esse campeonato aí. Acho que não só para mim, né? Mas para alguns outros jogadores que subiu também, porque eles abriram porta para... Eles estavam assistindo, né? E aí foi isso. Entramos em 2020 agora. Primeiro jogo do ano do Santa Cruz. Santa Cruz e Petrolina. Isso. Patrick faz o gol. O gol 10.000 da história do Santinha. Mano, como tipo assim, eu acho que você na hora que você fez gol, você não tinha noção que você tinha feito o gol 10.000. Não tinha essa Mas noção. assim, quando que a ficha caiu, que aí, pô, depois que você fez o gol 10.000, mano, apareceu o Patrick em todos os sites possíveis aqui do Brasil. Então, na hora que eu fiz o gol, igual você falou, né? Só pensava um sonho ali se realizando. Foi meu primeiro gol profissional. E aí a ficha foi caindo depois, né? Que acabou o jogo, que eu fui saber, as pessoas comentando dentro do vestiário. E aí depois eu fui olhar na internet, né? Aí eu vi lá que realmente era o gol 10.000, né? Um monte de torcedor, um monte de jornalista postando, né, na rede social. Inclusive eu tenho até uma camisa. Você pegou a camisa? Eu peguei a camisa. Peguei a camisa. E aí eu vou fazer o quadro, né? Foi um dia assim que eu nunca vou esquecer, né? Que além de ser o primeiro gol profissional, e também foi os 10.000 logo pelo Santa Cruz também, né? Que é um time de tradição, um time grande, né? De torcida. Então foi muito importante. E também recebi muito apoio, muito carinho da torcida. Inclusive eu recebo até hoje, né? Então é uma torcida muito apaixonada. Falando ainda do Santinha, como que foi trabalhar com o Itamar Schulli? Ele foi um cara que te dava confiança ali, porque logo depois que você fez gol, você começou a ter uma sequência de titular. E, além do Itamar Schulli, eu queria que você falasse como que é o dia a dia com o Pipico. Ele que é um ídolo lá no Santa Cruz. E ele te dava algumas dicas, assim, da experiência, de posicionamento e tudo mais? O Itamar foi um cara que agradeço muito, né?
igual eu falei, foi no primeiro jogo que fiz o gol. E então ele é um cara que me passava muito confiança. Quando eu cheguei, eu conhecia ele, né, que ele trabalhou no Vila Nova, né? Mas aí, quando eu fui para lá, foi através dele que eu fui começar a jogar de ponta, pelos lados do campo, né? Porque até então eu jogava de centroavante, né? E aí acabou que eu cheguei a cumprir o que ele pedia, né, dentro de campo, né? E aí acabou que eu fiz muitos jogos com ele, então eu agradeço muito ele, né, por essa oportunidade que ele me deu, né? E espero que um dia a gente trabalhe junto, que é um cara muito gente boa, um cara que gosta de trabalhar, um cara que realmente eu penso assim de futuramente ainda trabalhar com ele. E aí a relação Pipico, né? Eu lembro que eu até falava pro meu pai, né, que Pipico sempre era o artilheiro dos jogos, e até eu cheguei a ver alguns vídeos dele também, igual eu falei para você, né? Eu gosto sempre de tá dando uma olhada na internet. E aí a gente se deu muito bem, né? Ele, apesar dele jogar de centroavante e eu pelo lado, ali praticamente 2 centroavantes, né? E acabou que eu aprendi muito com ele, né? E acabou que a gente jogou bastante jogos junto, né? O Pipico é um cara que já conquistou várias coisas artilheiro, né? Várias coisas, então, né, também agradeço muito ele, porque eu sempre procurava aprender, né? Com os mais experientes, e ele é um cara sensacional, muita gente boa também. Mano, a gente tava falando de jogos marcantes. Seu primeiro jogo no profissional pelo Santa foi marcante por ter feito gol 10 mil, mas também teve um jogo marcante pra você que eu acho que não vai ser esquecido, foi o jogo da Copa do Brasil aqui do Santinha contra o Atlético. Você que com certeza estava acostumado a fazer gol no Atlético Goianiense na base do Goiás, como que foi pra você voltar aqui pra Goiânia, ajudou o Santa porque o Santa acho que foi nos pênaltis, né, que foi decidido aquele jogo? Foi decidido nos pênaltis, apesar de a gente não ter classificado, mas a gente fez um bom jogo, né? Bom jogo. Porque o time do Atlético, se você for ver aí, já tem uns 3 anos que eles manteram a mesma base, né? Então, quando você pega um time assim, é muito difícil de ganhar, ainda mais dentro de casa, né? Realmente foi um jogo marcante, né? Onde eu moro, em Goiânia, perto da família, inclusive minha família estava lá, né, assistindo. Pouco antes eu tinha dado uma entrevista, né, pro Globo Esporte, o Vitor Andrade, e aí ele me perguntou se eu fizesse o gol, qual seria a minha comemoração, e aí eu falei para ele que eu ia fazer, e graças a Deus eu fiz o gol, né, e pude comemorar com a minha família. Então foi um jogo assim, mais um jogo marcante, né, na minha vida, jogar em Goiânia, na minha casa. Então isso aí é mais um que vou levar pro resto da vida, vou contar pros meus filhos, né. Maninho, aí esse ano acabou lá o Santa, você voltou a jogar esse ano no começo do ano pelo URT, né? Foi. Aí depois você foi pro Carlos Renault? Fui pro Carlos Renault, fiquei lá um mês, né. Inclusive o Carlos Renault é porque assim, tava parado, né, em casa, né. Eu fiquei uns 2 meses mais ou menos, depois que eu saí da URT. E aí o treinador que a gente foi campeão no Sub-23 pelo Santa Cruz, ele me fez o convite, né? Ele foi pro Carlos Renault. Ele me fez o convite. Era um cara que também me ajudou muito. Inclusive, quando ele estava no profissional lá, ele dava uma força lá e sempre me orientou. Então, eu fui para lá, para ficar um mêsinho lá, para ajudar ele lá, né? E acabou assim que a gente não conseguiu subir, mas a gente conseguiu dar uma vaga, né, para eles na Copa Santa Catarina, que é um campeonato assim que muito visado lá em Santa Catarina, o ano que vem, pro ano de 2022. E o clube nunca tinha conseguido essa conquista, e aí a gente conseguiu dar essa conquista pro Carlos Renault. Mano, e bom que você acaba abrindo porta para você mesmo. Sim. Tipo assim, Santa Catarina, você já tem mercado, Pernambuco. Também tive uma passagem em Minas também no RT, que você tinha falado. Tive uma passagem também no Uruguai, né? Uruguai, nossa, Sim. Isso é verdade, eu tava esquecendo dessa. Tive 3 meses lá, mas... Mano, não, agora você me explica. Como que chegou o convite pra você e como que você falou assim, tá, vou topar, Uruguai. O que você sabia do futebol do Uruguai pra você falar, pô, vou meter o louco aqui? E na época você levou a família? Não, na época não. Aí você foi sozinho? Foi ano passado, né? Em 2020, a pandemia estava muito avançada, né? E Putz, aí... pior ainda. Pois é, morar sozinho. Sim. Quando eu fiquei sabendo, eu sempre tive vontade de jogar lá fora, né? Quando eu fiquei sabendo da oportunidade de ir, inclusive eu tava até no Santa, né? E aí acabou que eu saí de lá e fui. Então acho que assim,
eu sabia mais ou menos o estilo de jogo que era, né? Que é muita força, os caras têm muita vontade, né? E assim, é diferente do nosso futebol brasileiro, né? Então, foi uma experiência assim, que até aqui, quando eu cheguei aqui, eu peguei um pouco... Você aprendeu a dar bicuda na canela do zagueiro, que eu acho que deve ser assim, trombar mais com os caras, entendeu? Então foi muito importante, apesar de ter sido 3 meses, né? Mas assim, a gente quase subiu o time também para a primeira divisão. E é um campeonato bom que todos os jogos são televisionados, né? Então foi muito bom, muito importante, aprendi muita coisa lá. Também tinha um outro brasileiro lá, né? Deu um suporte, ele já tinha jogado lá antes, né? Então foi muito bom, muito importante ter ido para lá. Patrick, você deu tapa na cara de Uruguai lá? Tapa não, né? Mas pelo menos ali uma caneta ali a gente dava, né? Mano, e agora falando de Goiânia, como que tá sendo pra você? Porque, se eu não estiver enganado, acho que você chegou a ficar aqui no Goiânia, acho que em 2018, não foi? Quando você não chegou a assinar e... Não, foi quando eu saí do Goiás, eu assinei, né? Só que o campeonato já tinha começado, né? Acabou que eu não joguei, né? Acabou que eu não tive a oportunidade de jogar. Eu só treinava ali, praticamente. Depois do Goiânia, que eu cheguei aí pro Santa Cruz. Pro Santa Cruz. Né? E como é que tá sendo esse retorno? Fator casa, fator família pesou pra você vir pra cá? Eu recebi algumas outras propostas, né? Pra terminar o ano. Mas tá perto da família, né? É bem melhor, a sua cabeça fica melhor também, porque não é fácil você pegar e deixar a família, deixar a filha, né? Isso aí, na hora que apareceu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes em aceitar, porque era em Goiânia, né? Goiânia é a cidade que eu amo, então pra mim é uma honra estar representando o time do Goiânia, né? E agora eu espero que a gente termine o campeonato, né? Falta 4 rodadas para acabar. E espero que a gente coloque o Goiânia na primeira divisão, né? Onde nunca deveria ter saído. Mano, para finalizar a resenha, quero saber do Patrick quais os seus próximos planos na carreira. Tipo assim, você é um cara que pensa só no hoje ou você já tá pensando lá na frente? Assim, fala assim, pô, quero chegar até esse futebol, quero jogar esse campeonato. Prefiro o hoje, né? Porque eu prefiro terminar bem o hoje, né? E aí as coisas vão acontecer naturalmente. O futuro só Deus sabe, mas eu prefiro terminar hoje bem, né, jogando, com acesso, e isso que vai ser o mais importante, que aí as coisas depois acontecem naturalmente. Maninho, obrigado pela resenha. Obrigadão, eu que agradeço. Pô, precisando já sabe, tô na torcida pelo Goiânia, tanto é que eu gravo com camisa, eu gravo com o jogador do Goiânia só com essa camisa. Pra finalizar a resenha, quero que você olhe pra aquela câmera e peça pra galera curtir, comentar, compartilhar e inscrever no canal. Fala galera, curte aí, comenta e compartilha, viu? É isso aí, faça igual o artilheiro Patrick Carvalho Nonato. Nonato é nome de artilheiro, inclusive. Nonato é. Curta, comenta, compartilha e o principal, se inscreva no canal. Isso e aí. Futuramente mais resenhas excelentes como essa. Fechado? Nós, tamo junto. É nóis!